Existem coisas numa decoração ou numa construção que são indispensáveis. Já tem algumas outras que são meio inúteis, que você poderia estar evitando aí na sua construção, na sua decoração e até mesmo economizando dinheiro. Que isso, Ralph? Eu não jogo dinheiro fora não, menino. Será, jovem gafanhoto? Hoje eu separei aqui 7 itens meio inúteis na sua decoração ou na sua obra que você pode estar fazendo aí agora, gastando mais sem necessidade, e hoje eu vou te mostrar que elas não são tão necessárias assim. Será que você pode estar fazendo alguma delas? Não, Ralph. Então bora ver isso. Fala pessoal, tudo bom? Obra é um negócio que realmente não custa barato, né? E ainda mais com os preços na construção civil do jeito que eles estão, as coisas já não estão fáceis. Então se você gasta com alguma coisa que não precisaria necessariamente, é pior ainda. E geralmente esses gastos acontecem porque você escuta de um conhecido, alguém falar pra você, ó, é bom fazer isso aí, sabe-se lá por quê. Se uma pessoa fala um negócio desse pra você, você faz o quê? Eu dou na cara dele. Não vai bater em ninguém não, jovem gafanhoto. Dá um like nesse vídeo aqui pra essa informação chegar pra mais pessoas aqui no YouTube, pra gente ajudar mais pessoas a economizarem nas suas obras. E se você tá chegando aqui agora, não conhecia o canal, se inscreve por favor, dá essa força pro nosso canal crescer, pra gente poder continuar ajudando aqui vocês toda semana fazendo vídeo aqui no seu planejamento, na sua obra e tudo mais. Só deixando claro, tá pessoal, eu vou listar itens pra vocês que não tem muita utilidade numa decoração, porém, pode ser que você queira utilizar porque você gosta, porque você acha bonito e tudo mais. Eu não ganho nada com a escolha que você vai fazer, eu só quero que você tenha o poder de escolha de saber, ó, isso aqui realmente, se não é necessário, eu não quero fazer porque eu quero economizar. Ou então, não, eu quero fazer porque eu gosto e ponto. Então vamos lá. Item inútil número 1 aqui da sua decoração ou da sua obra é colocar rodapé nas paredes que já tem revestimento. Pessoal, para que serve um rodapé? Dentre todas as funções que ele serve tanto para proteger a sua parede ali, no caso de você passar uma vassoura e não ficar danificando a sua pintura, serve também para você criar uma moldura, né, em volta do seu ambiente, tem ali aquela parte estética e tudo mais, mas principalmente o rodapé ele serve para você criar um acabamento entre a sua parede e o seu piso, porque existem pisos, pessoal, que eles precisam necessariamente ter uma distânciazinha entre a parede e ele, um buraquinho ali, uma frestazinha, sabe? Por questões de dilatação. É o caso, por exemplo, de um piso de madeira, um piso laminado, ele não pode ficar colado direto na sua parede, porque senão ele pode ir se dilatando com o tempo e vai danificar o piso. No caso de um porcelanato, de um piso vinílico, ou um piso de pedra de modo geral, como os cortes geralmente estão para as paredes, esses cortes geralmente não ficam tão regularezinhos também. Então eles ficam ali com aquele buraquinho, com aquela brechazinha entre a parede e o piso, que pode entrar umidade, pode entrar poeira, pode estar estragando com o passar do tempo a sua casa. E o rodapé ele serve exatamente para tapar esse buraquinho ali, para dar um acabamento mesmo entre a sua parede e o seu piso. Mas agora pensa comigo, não tem um monte de gente que faz um rodapé colando com porcelanato mesmo, botando ele ali para dar esse acabamento que eu acabei de falar para você? Você concorda que se você fizer uma parede toda revestida ali, seja com porcelanato, seja com o que for, ele vai fazer exatamente essa mesma função que o rodapé? Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Uau! Pois é, você poderia estar evitando de colocar rodapé nessas paredes. E se você estiver utilizando um rodapé desses que são vendidos em régua, como de poliestireno, ou até mesmo esses de granito, né, pessoal? Eles não são baratos. É um dinheiro que você poderia estar evitando de colocar ali e estaria economizando na sua construção. Então, assim, um rodapé numa parede com revestimento tem alguma utilidade? Não. Mas, se você acha bonito e quer utilizar, aí é uma opção sua. Tá bom, Ralph, mas se eu tenho só uma parede revestida no ambiente e as outras são pintadas, faz como? Ótima colocação, jovem gafanhoto. Nossa, que pergunta perspicaz. Obrigado, Ralph. Nesse caso não tem problema, pessoal. Você pode ter o rodapé nas outras paredes e essa parede que está revestida pode não ter rodapé. Vai até mesmo reforçar a ideia de que aquela ali é uma parede de destaque, não tem problema nenhum. Porém, nós temos algumas exceções aqui de revestimentos, principalmente aqueles que são bem frágeis, sabe? É o caso, por exemplo, de um gesso 3D. Se você coloca esse gesso 3D até o chão, como ele é mais frágil, né, pessoal? Qualquer umidadezinha, água que você jogou ali para limpar aquele ambiente vai pegar no revestimento e vai estragando com o tempo. Sem falar que qualquer batidinha de vassoura ali pode ir lascando, ou até mesmo o nosso pé, né? Se ele está muito perto de uma mesa, alguma coisa assim. Nesses casos, eu te aconselho, por exemplo, que você coloque sim o rodapé onde você tem revestimento de gesso 3D, a menos que sejam aqueles modelos que você mistura cimento junto com o gesso para fazê-los. Aí sim, esses aí são mais resistentes e podem ser utilizados sem rodapé sem problema nenhum. O mesmo conceito você pode levar para um painel de MDF ou até mesmo um ripado de madeira, sabe? Se for um local onde
onde tem risco de você jogar água, alguma coisa assim, coloca o rodapé para você protegê-los. Ou ainda, se está perto de uma mesa e você tem risco de alguém ficar batendo o pé ali e lascando o seu MDF, também pode colocar o rodapé. Agora, se é um ambiente seco da sua casa, não tem risco de pegar umidade, as pessoas não vão bater o pé e você vai ter cuidado na hora que estiver varrendo ali com a vassoura, não tem problema nenhum você levar esse painel até o chão, tá? Item inútil número 2 e que você pode estar evitando para economizar dinheiro na sua obra são aquelas molduras de granito que você faz em volta das suas janelas, um alisar de granito, alguma coisa assim. Tem gente que usa isso daí, pessoal, em volta das janelas por um apelo estético, tá? Se for esse o caso aí, se você gosta, tudo bem. Mas de utilidade mesmo, a única pedra que você realmente precisa é do peitoril, que é aquela da base da sua janela. E ela tem que ter uma leve inclinação para fora da sua casa e pode ser maior ali na sua parede, em torno de uns 3 centímetros, tendo um cortezinho na parte de baixo dela. Para quê? Porque quando cair uma água de chuva ali e você vai estar protegendo a sua janela, ela vai escorrer, vai rodar ali na pedra e antes dela escorrer para sua fachada, ela vai chegar nesse cortezinho e vai pingar. Por isso que a gente chama isso aí de pingadeira. E se você optar de criar esse alisar, essa moldura de granito em volta da janela inteira, ela não precisa ter a mesma largura, por exemplo, dessa pingadeira. Ela pode ser um pouquinho menor e a pingadeira continuar ficando um pouquinho mais sacada, assim como eu falei para vocês. Ou ter a mesma medida, aí vai muito do seu gosto, tá? Não tem o certo ou o errado para isso não. Mas beleza, essas moldurazinhas em volta de todas as janelas é uma coisa um pouco inútil que você pode economizar se você não quiser fazer. Porém, elas têm uma função sim, em ambientes onde você tem revestimento na parte de dentro, como é um caso, por exemplo, de um banheiro, de uma cozinha, de uma lavanderia. Por quê? Quando você faz os recortes dos revestimentos, pessoal, eles ficam ali com aquelas beiradinhas aparecendo, certo? Quando você coloca essa moldura de pedra, você justamente tapa essas beiradinhas, o que dá um acabamento muito melhor para sua janela. Tem a opção também de você passar uma massa ali e pintar. Então essas pedrinhas em volta, em janelas onde não tem revestimento por dentro, elas não têm nenhuma função ali, tá só por um apelo estético mesmo. Se você quiser tirar e deixar só o peitoril, tá tudo bem também, você vai economizar bastante na sua obra. Geralmente eu gosto de colocar essa janela dentro do box, tá? Por questões mesmo de umidade, para poder o vapor sair com mais facilidade. Nesses casos, geralmente elas vão ter essa moldura mesmo. Ou se você quiser, também dá para virar esse revestimento, fazendo uma meia esquadria. Terceiro item inútil aqui na sua decoração é você colar revestimentos atrás dos espelhos do seu banheiro. Sabe quando você quer colocar aquele espelhão muito legal no seu banheiro? Ou ainda criar aquele móvelzinho que tá mais sacado e colocar espelhos nas portas ali para você ganhar mais espaço de armazenamento? Pois é, às vezes você está colocando um porcelanato super caro naquela parede e aí você faz o quê? Você coloca esse mesmo revestimento ali atrás daquele espelho que ninguém vai ver. Por que você vai fazer isso? Eu não sei, Ralph. Como assim você não sabe? Calma, Ralph, eu não acredita comigo. Desculpa, jovem gafanhoto, eu me empolguei. E o pior, tem pessoas que além de colocar esse revestimento caro ali atrás, colam esse espelho direto no revestimento. Não faça isso! Por que, Ralph? Porque a umidade da parede pode passar pelo revestimento direto para o seu espelho. E aí o que vai acontecer? Seu espelho vai ficar todo oxidado em volta, com aquelas marcas de ferrugem com o passar do tempo. Como é que você pode evitar esse tipo de coisa? Uma dica legal é você colocar um MDF Ultra, aquele verdinho, antes de você colar o espelho. Fixa esse MDF na parede e aí sim você coloca o espelho por cima dele. Se você ficar com muito medo assim em relação à umidade e tudo mais, você pode até mesmo ali atrás colocar um outro revestimento sim, mas coloca um bem baratinho mesmo. E aí você coloca o MDF e depois cola o espelho em cima dele, como eu acabei de falar. Mas se você nem quiser colocar o revestimento, fizer só na massa ali, mas fizer ela mais reforçada, colocar um aditivo de alto desempenho ou até mesmo impermeabilizar, e em seguida colocando esse MDF que eu acabei de te dizer, você também pode colar o espelho normalmente, que você vai protegê-lo dessa questão da oxidação. E aí você não gasta horrores colocando um revestimento super caro atrás do seu espelho sem a menor necessidade. Item inútil número 4, e esse daqui é até um pouco parecido com o anterior. Sabe lá na sua cozinha, quando você tem um monte de armário? Sabe aquele armário na parte de baixo, aquele armário aéreo, uma torre quente? Pois é, chega mais pertinho aqui, só pra eu te perguntar um negócio. Não, mas não, rapidinho, vem cá. Cá de que você vai botar um revestimento caro ali atrás, menino? Mas, Ralph, me disseram que era bom. É mesmo? A pessoa que te falou isso aí provavelmente não é ele que tá comprando os revestimentos caros pra você. Pessoal, não tem necessidade, tá? O conselho que eu te dou aqui é muito parecido com o que eu falei agora, a questão do espelho. Se você fica com muito medo em relação à umidade, você pode sim colocar um revestimento mas bem baratinho ali atrás. Não bota o mesmo revestimento que você tá botando na roda banca ali, que às vezes é um revestimento mais caro, que você tá botando ali realmente para ter um destaque maior na sua cozinha. E também, se essa parede na parte de trás for bem tratada do jeito que eu falei para vocês, seja impermeabilizando
trabalhando, seja ali com aditivo de alto desempenho. Você pode colocar ali um fundo do seu móvel com uma madeira mais resistente, um MDF Ultra, que também já vai te atender. É muito melhor do que botar esse revestimento caro que você está escolhendo para sua cozinha atrás de um móvel que ninguém vai ver. Uma dica legal aqui para vocês é o seguinte: não tem a geladeira, geralmente ela tem ali um espaçamento, né, nas laterais, na parte de cima dela e tudo mais. Já até fiz um vídeo só sobre geladeira, se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar aqui em cima e aqui na descrição. Quando você olha para a geladeira numa cozinha, você acaba vendo um pouco do fundo dela, certo? Se você tem ali, por exemplo, armários dos dois lados, tem uma torre quente, tem uma adega, tem alguma coisa ali do lado, ou seja, você está fechando a geladeira dos dois lados, para você não ter que gastar de colocar um revestimento atrás dela, o que você pode fazer? Pede para o seu marceneiro criar lá atrás do seu móvel uma moldurazinha com o MDF, pode ser na mesma cor do móvel, alguma coisa assim, para que quando você encaixar a sua geladeira ali, vai ficar aparecendo o MDF e não a parede de trás. Com isso você economiza em revestimento ali atrás. Aí nesse caso você pode só fazer um reboco, né? Pode fazer um selamento, se for o caso, e você passa uma demãozinha de tinta só, não precisa nem dar um acabamento muito fino, porque vai ficar escondido. Também é uma outra forma de você economizar dinheiro. Agora, se é uma geladeira que está, por exemplo, do lado da sua bancada e você não tem nenhum armário, nem nada ali do lado, aí eu te aconselho mesmo que você coloque o revestimento, porque vai ficar muito visível, tá? Item inútil número 5, e esse daqui tem no meu apartamento, pessoal, e quando eu vejo isso aqui numa construção, numa arquitetura, é um negócio que me deixa muito nervoso. Eu fico como? Com vontade de dar Hadouken! Fico mesmo, jovem gafanhoto. E qual é o item? É você ter uma janela em um cômodo que tá dando para dentro de um outro cômodo. Sim, aqui no meu apartamento eu tenho isso. A báscula do meu banheiro dá direto para a área de serviço e a janela que tinha na minha cozinha também dava para a área de serviço. Se você fizer isso na sua casa, o que você vai ter? Um ambiente que não tem iluminação natural, um ambiente que não tem ventilação natural. E aí esse ambiente vai ficar quente, vai ficar escuro. Aqui mesmo, toda vez que eu tenho que entrar no banheiro ou ir na cozinha, eu tenho que acender a luz. E você vai acabar gastando mais o quê? Na sua conta no final do mês. Então nunca posicione uma janela na sua casa aí para dentro de um outro cômodo. Às vezes, se você está sem opção, abre esse vão para cima, faz uma clarabóia. Ou ainda, uma opção muito legal é quando você cria um pequeno jardim de inverno dentro de um cômodo, né? Onde ele pode ficar aberto em cima e você abre uma janela para o jardim, que também funciona super bem. Eu nem sei quando que esse prédio que eu moro aqui hoje foi projetado, foi aprovado na prefeitura, mas hoje em dia no Código de Obras aqui isso nem é permitido, viu? Item inútil número 6, e é você colocar uma soleira em ambientes que têm o mesmo piso. Pessoal, quando você tem o mesmo piso, é legal que você não tenha soleira nenhuma, porque você dá mais amplitude para aquele espaço, para aqueles ambientes. Além de ficar um aspecto muito mais bonito, você acaba gastando menos com aquela pedra, que está sendo utilizada ali sem serventia nenhuma. Você só deve utilizar uma soleira ou um filete, que é um modelo de soleira só que é um pouquinho mais fino, quando você, por exemplo, tem dois pisos diferentes, ou quando você tem algum desnível de um ambiente para o outro, por exemplo, uma sala para uma varanda, um corredor para um banheiro. E por que a gente coloca a soleira nesses casos, pessoal? Porque a pedra, ela te permite ter um polimento na parte de cima e nas laterais também. Se você deixa esse desnível só com um porcelanato, ele, por exemplo, não consegue ter esse polimento nas laterais e você acaba vendo ali aquela beiradinha do porcelanato e a argamassa, o que não fica muito bonito. Tá bom, então por que a pessoa vai colocar uma soleira se tem dois pisos iguais? Então, as pessoas geralmente fazem isso daí porque você tem uma paginação que vai até aquela soleira e daquela soleira em diante você cria uma outra paginação do piso. Calma que eu vou te explicar melhor. Faz de conta que você fez uma paginação que começou lá da sua sala e você tem um quarto, né, que tem esse mesmo piso. Ela começou ali na sua sala e quando chegou lá no quarto, esse mesmo piso com essa mesma paginação deu um recorte bem pequenininho na parede, tipo um filetinho, que fica muito feio. Então quando a pessoa coloca o mesmo piso e já tem uma soleira, geralmente é para disfarçar isso, porque você tem uma paginação da sala, parou ali o piso naquela soleira, começou uma outra paginação e você foge desse recortezinho. Só que tudo isso daí, pessoal, pode ser evitado no seu projeto. O seu arquiteto ele pode escolher essa paginação botando um piso que seja um pouquinho maior ou um pouquinho menor e assim ele vai controlando esses cortes em cada um desses ambientes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando se vale a pena ou não colocar o mesmo piso na casa toda ou se você vai colocar soleira, como é que você disfarça essas coisinhas, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição para você ver depois se você quiser. Inclusive lá eu falo dessa questão se você tem uma cozinha junto com sala, se você vai colocar ali uma soleira para
para separar os dois pisos, ou se vai botar um filete, ou se vai botar os pisos topando um no outro. Dá uma olhadinha nesse vídeo que ficou bem legal. E para fecharmos aqui, vamos para o item inútil número 7, para você evitar na sua decoração, evitar na sua obra. E tinham muito mais do que 7, tá? Eu escolhi esses aqui só para o vídeo não ficar muito grande. Mas se você quiser que eu faça outros vídeos aí meio inúteis assim de decoração, deixa aí nos comentários. Ralph, manda mais que eu trago uma parte 2 desses vídeos aqui para vocês. Mas o 7º item que eu separei aqui para vocês é colocar tomada demais nos ambientes. Ah não, Ralph, isso aí eu já discordo de você, porque quanto mais tomada, melhor. Será mesmo, jovem gafanhoto? Quando você coloca tomada demais no ambiente, sem pensar no layout dele, tem tomadas que podem acabar ficando meio inúteis ali, sabia? São aquelas tomadas que às vezes você bota um vaso de planta que fica na frente dela, ou quem sabe você compra um sofá um pouquinho maior e fica com essa tomada atrás dele que você não vai usar para nada, ou ainda a tomada fica alta demais ou baixa demais que acaba não se tornando confortável para você no dia a dia. Pois é, pessoal, as tomadas elas precisam ser planejadas, não é esse negócio de sair tacando tomada em tudo quanto é lugar não, porque para fazer a tomada você gasta com fio, gasta com conduíte, gasta com caixinha, com acabamento daquela tomada, gasta com mão de obra do eletricista, gasta com pedreiro para chumbar esses pontos todos, enfim. Então se você faz tomadas que não vão ser muito utilizadas no dia a dia, você pode estar jogando dinheiro fora. Então o que é o ideal para você fazer? É você pensar como que você vai realmente utilizar aquele cômodo, pensar no layout, pensar nas utilizações e na rotina da sua família. Por exemplo, numa cozinha, aonde que você vai querer colocar uma torradeira, vai querer colocar uma cafeteira? Será que você vai usar uma lava-louças agora ou no futuro para que você faça uma tomada embaixo da sua bancada? Vai utilizar um forno que é elétrico? Enfim. Mas é só uma tomadinha nova aqui e ali, nem vai ficar tão mais cara assim, vai? Não pensa assim não, jovem gafanhoto, porque é com essa mentalidade que muita gente vai vendo dinheiro escorrendo pelo ralo na sua obra sem perceber. É de pouquinho em pouquinho que no final das contas você acaba inviabilizando uma outra coisa que você queria, um revestimento que você gostaria, uma marcenaria que você queria fazer. Tudo isso vai se perdendo no seu planejamento justamente por gastos pequenininhos com o passar da obra. E como construir não é barato, a gente tem que estar controlando o nosso orçamento, o nosso planejamento para a gente não gastar demais no final. E as tomadas, elas são muito específicas. Tem equipamentos que precisam ser 110 ou 220 volts. Até a espessura desses fios, pessoal, variam e isso também vai mudando aí com o que você vai gastar para fazer essas tomadas. Então você precisa aí tomar todo esse cuidado com esses 7 itens que eu trouxe para você. Mas não acabou não, né? Fala mais aí, Ralph. Como é que eu economizo mais na minha obra? Fala, rapaz. Calma, jovem gafanhoto. Como eu falei, se você quer mais itens inúteis aí de construção para você decidir se você quer fazer ou não, deixa nos comentários aí. Ralph, manda mais que eu trago para vocês. Mas só reforçando mais uma vez para vocês, tá, pessoal? Só trouxe esses itens para te ajudar a pensar se você quer ou não fazê-los. A casa é sua, você faz do jeitinho que você quiser. Só quero te ajudar a fazer boas escolhas. Tô dizendo isso porque sempre que eu faço algum vídeo assim, tem pessoas que vêm nos comentários, xingam a gente de graça, assim, do nada. Enfim, não quero te impedir de fazer nada que você gosta não, tá? Eu só quero que você tenha opções e que você saiba fazer melhores escolhas para você junto com o seu profissional aí. Mas bem, pessoal, é isso. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, não esquece de deixar um joinha, não, tá? Isso contribui muito aqui com o nosso vídeo, faz ele chegar para mais pessoas no YouTube, para outras pessoas serem ajudadas com essas dicas também, e você também tá aqui valorizando muito o trabalho que a gente faz com o maior carinho, tá? Se puder também se inscrever no canal, eu também vou te agradecer de coração. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!